Você está ouvindo o podcast do Bom Trocado, por Rodrigo Morales. Atenção, senhores passageiros, dirijam-se aos seus assentos, afivelem os seus cintos, porque hoje é o primeiro episódio do podcast do canal Bom Trocado. E se nós queremos decolar, queremos levantar voo, não poderia ser diferente. Vamos começar esse primeiro episódio entrevistando o Wesley, que é um piloto de avião. Vamos falar com ele. Oi, alô? E aí, Chuchu? Fala comigo. Tranquilo? Tá com número privado, pô? Não, é porque essa ligação eu faço do Skype, porque aí pelo Skype eu consigo gravar. Por isso que eu ligo do Skype, que aí eu já faço toda a gravação depois só pra poder editar. Mas belezinha? Tudo bem por aí? Tranquilo, de boa. Tu tá no Rio ou tu tá em São Paulo? Porque o teu DDD tá como São Paulo? Tô no Rio, pô. O telefone é de São Paulo, mas eu moro no Rio. Tu é rato, tu é rato. Tu é rato, rapaz, tu é rato. Irmão, nunca vi lugar pra ter tanta gente maluca. Exatamente, Caralho. é na Vila da Penha. Vem cá, tu faz... precisa ser um lugar muito silencioso, assim? Não, tá de boa. Do que a gente tá falando aí tá legal. Pelo menos do que eu tô te ouvindo tá legal. Apesar que esse vai ser o primeiro podcast que eu tô fazendo, então eu não sei bem qual vai ser o resultado final. Mas acredito que vai ficar bom. Entendi. É que eu ia dar uma descida, eu ia lá pra beira da praia, entendeu? Não, tá de boa, tá de boa. Eu não sei se vai ficar muito barulho lá. Não, tá tranquilo. Por aqui já tá maneiro já, aqui tá legal. Então eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui, cara, te fazendo algumas perguntas, só tem algumas coisas que eu vou te perguntar que eu já sei mais ou menos da tua vida, porque a gente se conhece desde de criança. Mas vou fazer outras perguntas para que a gente possa destrinchar toda essa via sacra aí que você passou. Então, cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre a tua história, sabe? A gente tá aqui para ouvir boas histórias que inspiram outras pessoas a estarem em busca dos seus objetivos, em busca dos seus ideais, mesmo que num primeiro momento isso não faça sentido para outras pessoas, mas enfim, quem falou que tem que fazer sentido para outra pessoa? Só tem que fazer sentido para a gente mesmo, os nossos planos, os nossos objetivos, pra gente. Tem que fazer sentido apenas para a gente. Então eu queria só para você explicar melhor para a galera aí, onde você nasceu, Wesley? Bom, eu nasci em São João de Meriti, mas passei toda a minha vida, só nasci lá, mas passei toda a minha vida no Rio de Janeiro. Sim. Né? Morei na minha infância uma parte na Vila da Penha, depois eu migrei para Braz de Pina, onde eu passei um bom tempo da minha infância lá, e retornei de Braz de Pina para a Vila da Penha. Aí morei na Vila da Penha durante toda o final da minha fase de criança, a fase de adolescência e a fase de adulto. E depois que eu saí da Vila da Penha, eu tive a oportunidade de mudar para São Paulo e depois de 2 anos e meio eu retornei para o Rio. Entendi. Gosta do Rio de Janeiro mesmo, então, né? Não se adaptou com a cidade de São Paulo? Gosto muito do Rio de Janeiro. Tive também a oportunidade de morar em Minas Gerais, né, com um projeto que eu tinha como andarilho, né, e vendedor de livros. Mas dentre os lugares dos quais eu morei, São Paulo foi o melhor. Caramba! São Paulo e Ribeirão Preto. Em todos os critérios, qualidade de vida, segurança, saúde, todos os... Sim. Bacana. Sim. Saúde, segurança pública, oportunidades de trabalho, entendendo? O lazer, ao contrário do que muitos pensam, São Paulo não é desprovido de lazer. As pessoas acham que pelo fato de São Paulo não possuir uma praia na capital, isso desmerece São Paulo. Pelo contrário, o tempo que muitas vezes a gente que mora no subúrbio ou na periferia, né, gasta para ir até a praia é o mesmo tempo que o paulista gasta para descer até o litoral. E tem praias belíssimas, como Guarujá, né? Temos Itanhaém, que é uma praia muito bonita, já a parte do litoral sul. Na parte do litoral norte, nós temos Ubatuba, Caraguatatuba, temos Bertioga, temos Ilhabela, temos Marizias.
Então, São Paulo tem muitas opções, sim, de lazer. Entendi. Tanto na vida diurna como na vida noturna, né? Entendi. Não, bacana escutar isso, porque eu não tenho referência nenhuma, eu nunca fui a São Paulo. Eu já fui em Nova York, já fui na Espanha, mas não fui em São Paulo. mas é bacana ouvir, porque eu tinha esse preconceito de que São Paulo realmente era uma cidade, só a cidade da garoa, é a cidade só para se trabalhar, é a cidade cinzenta, e é a cidade que não dorme, né? É a cidade que não para, é a cidade onde tudo que está sendo fomentado no Brasil, onde pulsa o sangue lá, é na cidade de São Paulo. Então é bacana, porque a gente vai falar um pouco também sobre oportunidades de trabalho, que foi uma fase da tua vida que você esteve lá, você pôde validar essas oportunidades que estiveram lá para você, que talvez você aqui no Rio de Janeiro você não tivesse. Mas enfim, vamos continuar nessa linha cronológica aí. Aí qual foi o teu primeiro trabalho, Wesley? Quando você saiu da escola, tu estudou em que escola aqui no Rio de Janeiro? Eu fiz o meu jardim, o primário, né, na época, como era conhecido, até a 4ª série. Eu estudei na Escola Municipal da Vipéris. Após o término do meu primário, eu migrei pro ginásio, né, para iniciar a 5ª série até a 8ª, que até então, na época, não existia esse critério que se tem hoje de 9º ano, né? Nós estudávamos da 5ª até a 8ª. É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Pois é. Eu estudei na Escola Municipal Ari Barroso, né? E o meu segundo grau, eu prestei, na época era concurso, né? E eu fiz a prova para Cefet, eu não fui bem sucedido, e fiz para a Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, que foi onde eu executei todo o meu segundo grau lá, saindo de lá formado como auxiliar técnico de mecânica industrial. Bacana. Então foi aí que você entrou na parte de mecânica de automotivos, né? Não muito a minha vontade, né? Porque pela pontuação que eu tinha atingido, eu só consegui fazer a formação na área de mecânica industrial. E um ano antes de eu terminar o meu segundo grau, um desejo que o meu pai tinha na época de ser e que não colocou em prática esse sonho dele, que era trabalhar com manutenção automotiva, que ele gostava muito de carro, e daí ele simplesmente canalizou todos os desejos dele e objetivos em cima de mim. Entendi. E ele não me perguntou se eu queria, ele simplesmente me pegou, me jogou dentro de uma oficina e falou: é aí que você vai ficar. Entendi. E trabalhei, né, com manutenção automotiva dos meus 16 até os meus 34 anos. Pô, bacana. E se tornou um ótimo profissional aqui, meu irmão. Esse cara aí, eu parava com o carro do lado dele, ele de ouvido ele falava: tua bomba de água vai queimar. Aí eu não levava fé. Ele parava do lado dele de novo, ele falava: tua bomba d'água vai queimar. Meu irmão, não é que ela queimava mesmo? Tu não era mecânico não, rapaz. Tu era bruxo. Vidente, né? E aí, durante todos esses anos, né, eu fiquei dos meus 16 até os meus 23 trabalhando, né, numa oficina na Vila da Penha, onde eu tive a oportunidade de aprender a profissão, e agradeço muito, né, a quem me ensinou a profissão, ao Aldir, o Adriano, o Alcimar, que foram amigos de infância, o Júnior, que a gente conhece ele como Parafuso, né? E agradeço demais essa oportunidade que eles me deram de me ensinar uma profissão, de eu ter uma carta na manga para qualquer eventualidade da vida, eu ter para onde correr, ter para onde recorrer, apesar de já ter uma outra profissão em exercício, né, outras 2 profissões em exercício, né, isso se torna uma alternativa para mim. Então, eu sou muito grato a isso. Trabalhei, saí dali para trabalhar na Fiat, e durante 11 longos anos na Fiat, né, e tive a oportunidade de mexer com carros mais novos, de poder
fazer cursos pela Fiat, de me especializar cada vez mais. E foi um período da minha vida muito interessante. Bacana mesmo, cara. E isso daí bate muito com o que eu acredito, porque, em partes, né? Porque eu vejo isso que aconteceu com você, eu vejo acontecendo com muitos jovens. Os pais, no desespero de querer colocar os filhos para poder fazer algo, pega o filho e não quer nem saber qual é a aptidão do filho, não quer saber qual é o sonho do filho, mesmo sendo novo demais, para poder decidir o que ele vai fazer pro resto da vida dele, que essa covardia que se fazem com os jovens, chegam aos 18 anos, o que você quer ser pra sua vida inteira? Meu irmão, o cara que tem 18 anos, o cara não sabe nada, né? Não sabe nem o que ele almoçou num dia antes, como é que ele vai querer saber, como é que ele tem que saber o que ele vai ter que ser pro resto da vida dele. Mas enfim, nesse ponto, teu pai acabou até mesmo acredito que tenha sido por carinho, por zelo, me ajudando, né? Que é pensando em te ajudar, te colocou nessa situação. E eu acredito que é uma situação aonde muitas pessoas deveriam iniciar exatamente dessa forma. Obviamente que se tivessem alinhado com seus interesses, batendo junto com o coração, seguindo o coração como a bússola, como o norte, seria muito interessante todas as pessoas começarem com uma profissão técnica. Porque uma profissão técnica é exatamente isso que você falou. O cara que é técnico em alguma coisa, o cara que domina alguma técnica, é uma válvula de escape pro resto da vida dele. Pro resto da tua vida, se você tiver que fazer um trabalho como mecânico, você não fica sem dinheiro, você não fica perdido no mundo, porque você pega as tuas ferramentas, você para numa oficina ou você resgata os teus clientes antigos e você consegue enfrentar uma crise dessa que a gente está enfrentando aí, que eu ouso dizer que já está indo para o 6º ou 7º ano aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. E você consegue enfrentar isso cara a cara, tá entendendo? Sem só apanhar, tu consegue bater também nessa briga. Então é algo interessante, porque eu falo muito isso com os meus amigos quando a gente está debatendo. Eu não tive oportunidade ainda eu não criei a oportunidade ainda de ter um filho, mas eu pretendo passar isso fervorosamente, que, meu irmão, que ele vai pensar muito lá na frente em fazer faculdade, em primeiro ter as experiências dele, primeiro se especializar em algo técnico, para que ele possa ter essa carta na manga aí que você mencionou muito sabiamente, para poder almejar voos maiores, que foi o que você fez. Que você, quando estava trabalhando como mecânico, eu lembro hoje claramente, cara, naquele clima de zoação de oficina que todo mundo já vivenciou, todo mundo brincando contigo, falando, o cara vai ser piloto nada, aqui vai ser mecânico de aeronave nada, e tu lá mexendo lá naqueles maré lá com o motor lá dando problema, e meu irmão, o meu falecido tio Washington soltando bomba do lado, sujando a porra do motor todo que tinha acabado de limpar. Meu irmão, foi prova de fogo mesmo pra você realmente... Foi muita aprovação. Eu lembro, cara, eu entrava lá na tua casa, tu tava lá no Flight Simulator, levantando voo com um avião pra poder chegar lá em, sei lá, um outro aeroporto aí, o tempo de voo real, e você lá sentado, decolando, pousando, emoção zero pra mim, eu não achava a mínima graça naquele jogo. Mas fazia parte da caminhada, né? E conversava com o teu coração. Eu não sentia prazer com aquilo, porque aquilo não estava alinhado com o meu propósito. Agora, quando está alinhado com o teu propósito, faz total sentido. Então, o mais bacana que eu conheço da tua história é que, mesmo sendo algo muito distante aos olhos das outras pessoas, mesmo sendo algo que em algum momento não fazia sentido para ninguém, só fazia sentido para você, hoje isso afirma completamente que não precisa fazer sentido para ninguém. Um sonho, um sonho, um objetivo, ele só tem que fazer sentido para quem está sonhando. Não tem mais ninguém dentro do teu sonho, não tem mais ninguém. Sim. Ninguém sabe das suas convicções, das suas capacidades,
do quão cheio tá o teu combustível para você ir atrás daquele teu sonho. E você sabia, você estava convicto disso. E conta um pouco aí dessa história aí, de como que você saiu de um mecânico de carro, que não é uma função onde a gente está desprezando a função, não é nada disso, mas que você foi para algo, você saiu do chão e você foi voar. Então como é que foi essa transição aí? Na verdade, como eu te falei, eu comecei com 16 anos na oficina e durante 3 anos eu fui trabalhando aprendendo a profissão, né? E dentro desses 3 anos eu me senti um pouco cansado, desmotivado, eu não tinha uma perspectiva para frente, né? Adiante, de uma melhoria, de uma evolução. E eu, com 19 anos, resolvi fazer um curso de turismo, me formei como guia de turismo, cheguei a conduzir alguns grupos, né? Inclusive amigos e tudo mais, apresentar alguns locais, né? Porque sempre gostei muito de história. Depois eu fiz um curso de guia de turismo ecológico, que é uma especialização no turismo mais voltada para a zona rural e tudo mais. E não deu muito certo esse trabalho, acabei voltando para a oficina. Dos meus 20 até os 23, fiquei trabalhando nessa oficina na Vila da Penha. Com 23 anos eu tive a oportunidade de ir para a Fiat, né? Fiquei lá um bom tempo, como eu já havia comentado, e com 28 anos, um amigo, né, de longa data, o Rodrigo, mais conhecido aí como Digão por todo mundo, né? Ele deu um start na cabeça dele e ele falou: poxa, Wesley, o que tu acha de nós fazermos um curso de manutenção de aeronaves? Eu falei: olha, Digão, eu já estou muito cansado, cara, eu já não estou com muita paciência para consertar mais nada. Você não tinha paciência e você também não tinha saúde física, né? Porque você estava vindo com vários problemas na coluna, não aconteceu alguma coisa disso? Exato, porque na Fiat, o período em que eu fiquei na Fiat, o trabalho era muito puxado, então cada mecânico atendia uma média de 60 a 65 carros por mês, sozinho. Isso. E esse trabalho envolvia tudo, né? Inclusive a remoção da mecânica inteira do carro. Por muitas vezes eu puxei, né? Após descer essa mecânica, eu puxei o motor, caixa e suspensão do Maréia, que é muito pesado, sozinho. Então isso foi, a longo prazo, isso foi prejudicando bastante a minha saúde. E com 28 anos foi quando o Digão comentou sobre isso. Eu falei: não, eu não vou fazer não, Digão, eu sinto muito, mas vou continuar aqui. Ele: não, rapaz, vamos fazer. Eu falei: não, eu não vou. Eu falei: bom, para acabar com essa ladainha, eu vou te acompanhar até a secretaria, mas, cara, eu não vou fazer o curso. Aí fomos até uma escola, que hoje essa escola nem existe mais no Rio de Janeiro, que é a EAPAC, né? EAPAC é a Escola de Aperfeiçoamento e Aviação Civil. Eu não lembro exatamente a sigla. Mas aí, chegando lá, ele: poxa, faz aí a matrícula, faz aí. E acabou que eu cedi, né? Cedi e me matriculei junto com ele e começamos a fazer o curso de manutenção de aeronaves. Eu, durante a parte básica, né, eu cheguei quase a concluir a parte básica, e nesse meio tempo, né, eu namorava uma menina que morava em Botafogo e acabei entrando numa loja onde eu me deparei com uma caixa do Flight Simulator. Aí decidi comprar aquele Flight Simulator. Então, dá só um pause aí, para eu poder lembrar uma frase aí disso que você acabou de falar, porque eu li uma frase que eu já postei até no Bom Trocado também, que ela diz assim: não existe acaso em casa. E isso é fantástico, cara. Se você teve verdade. que sair de casa pro acaso agir na tua vida, tá entendendo? E em casa, isso não teria acontecido. Então é fantástico essa frase: não existe acaso em casa. Você saiu de casa para ir lá acompanhar um amigo, e de lá o acaso te levou pro teu propósito, pro que era realmente teu sonho. Porque você não estava com, vamos supor,
sendo guiado e não estava sendo guiado por dinheiro. Você estava só simplesmente estagnado e você queria mais. Uhum. Você queria ir em busca de mais informação, você queria mais desafios. Eu não queria mais ficar trocando ali cabo de vela, óleo. Eu queria desafios maiores, porque você sabe que você poderia produzir mais. Então você foi atrás disso. Mas diz aí dessa menina que você estava namorando. Eu precisava dar um upgrade na minha vida, né? Na aviação a gente chama isso de improvement, né? Então eu precisava dar uma melhoria na minha vida, mas eu não sabia como. E acabou que o acaso me levou exatamente a algo que me despertou muito mais atenção e muito mais interesse do que a própria oficina. E daí eu comprei esse Flight Simulator e eu via todo mundo falando, resolvi instalar no computador da minha namorada e acabou que eu até deixei um pouco de lado porque eu fiquei tão vislumbrado com aquilo ali e eu ficava de noite tentando entender como é que eu ia fazer o avião decolar e como é que eu ia fazer o avião pousar. Acabou que eu juntei, né, esses dois temas, que era a parte tanto da manutenção como a parte do voo em si. E me interessei tanto pelo voo que eu procurei uma escola de aviação que pudesse fazer aula aos sábados, porque de segunda a sexta eu tinha todo o meu tempo dedicado à oficina e à noite eu ia para o curso de manutenção. Chegou um dado momento em que eu já não tinha mais condições financeiras de arcar com os dois cursos, e aí eu precisei optar, né? Pode-se dizer hoje que foi uma opção inteligente, mas na época, pelos padrões de vida que eu tinha, pela condição financeira que eu tinha, foi uma decisão burra, porque eu optei pelo que era mais caro, por onde eu não tinha a luz no fim do túnel, que era poder voar. Eu precisava fazer a parte teórica e depois vinham as horas de voo, da parte prática, que era o que encarecia demasiadamente o curso. E acabei optando pelo curso de piloto, larguei o de manutenção e comecei a me dedicar cada dia mais e mais pelo aprendizado do curso de piloto. Quase não consegui concluir. Sou muito grato à falecida dona do curso, a dona Emma, né, que me ajudou muito, ela sabendo das minhas condições, que eram mínimas, né, financeiramente. Ela me chamou num canto, acreditou no meu potencial e disse que faria por mim o que ela ainda não tinha feito por ninguém, que era pegar o que eu devia para a escola e parcelar isso em pequenas quantias de R$50, a perder de vista até que eu pudesse efetuar todo o pagamento. E assim foi. Fiz a parte teórica, né? Na parte prática eu consegui fazer 10 horas, eu precisava fazer 40. Dessas, fiz pingado, né? Horas avulsas. E aí eu fiz 10 horas e quando eu completei essas 10 horas eu já não sabia mais como é que eu ia fazer as demais horas. E mais uma vez o acaso bateu na minha porta e tinha acabado de sair a sentença de um processo que eu tinha ganho. E aí eu recebi exatamente, sem um centavo a mais ou a menos, exatamente o valor que eu precisava para pagar as outras 30 horas de voo. Incrível. E aí o dinheiro, eu já saquei o dinheiro e transferi e depositei direto na conta da escola. E aí fiz as demais 30 horas que faltavam e aí consegui fazer a parte de formação de piloto privado. Aí eu fiz o comercial, recebi muita ajuda de muitos amigos, né? Eu estudei o teórico em 2008, 2009 e comecei a voar em 2010. E aí, quando chegou o ano de 2012, me veio uma luz na cabeça, um start. Por quê? Eu
gostaria muito de entrar numa companhia aérea, mas não sabia por qual caminho. E aí me deu a ideia de fazer um curso de despachante operacional de voo. Me inscrevi nesse curso, num curso que hoje também não está funcionando mais, que era na Ilha do Governador, chamado AVAS, Escola de Aviação. E comecei a estudar. Eu já era piloto e quando eu me inscrevi nesse curso e comecei a estudar, eu vi que eu não sabia absolutamente nada, porque o curso era muito puxado, o conteúdo era muito extenso, muito complexo. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. A prova disso é que na minha turma tinham 34 alunos e o único a ser aprovado de fato com êxito fui eu. E os demais depois foram correndo atrás e conseguiram também. Mas de cara, só eu consegui concluir o curso. E aí, 2012, 2013, quando chegou o ano de 2013, eu também tive um pequeno contratempo, né, nesse curso, porque financeiramente, no final do curso, eu já estava com uma parcela, 2 parcelas atrasadas, e começou a surgir uma certa implicância do dono do curso comigo, pelo fato de eu ajudar os demais alunos, porque os alunos que não obtinham o êxito na prova, eles precisavam pagar para fazer uma outra prova. E muitas vezes eu conflitei com o dono da escola, perante a turma, de algumas questões que estavam erradas na prova. Ele estava fazendo disso um negócio dentro do negócio. Exatamente. E conforme essas questões eram sendo anuladas, esses alunos que teoricamente estavam reprovados conseguiam a aprovação. Então, o que virou vamos supor, digamos, um caixa 2 para ele, era o quê? Era reprovar esses alunos para que esses alunos pudessem fazer a prova de novo. E eu achava isso um absurdo. Então comecei a brigar por esses alunos. E aí aquilo foi se tornando visto como inimigo da escola. Eu era visto como inimigo dele. E ele, quando eu fiquei com essas 2 parcelas pendentes, ele falou, se você não me pagar, você não vai receber seu certificado e eu vou te reprovar. E aí um dos alunos, né, me estendeu a mão e ele falou, não, Wesley, você não nadou até aqui para morrer na praia, não. Eu vou te ajudar. Tá aqui o dinheiro, paga ele, faz a prova e se forma. E eu falei, cara, muito obrigado, mas pode ter certeza que o dia que você precisar de mim e para onde eu for trabalhar, eu não vou esquecer de você. E aí ele se formou também depois. Em 2013 eu recebi um convite da hoje Latam, mas na época era TAM, e aí eu fui fazer o curso dos Airbus, né? Fiz o curso do 318, do A319, o A320, 321 e o A330. Isso são aviões de passageiro mesmo? São aviões de ponte aérea? Sim. Isso, são aviões de passageiro, que voam pelo Brasil inteiro, aí, inclusive fora do Brasil. Sim. E aí foi um curso, eu recebi um e-mail, eu enchi o saco de um senhor chamado Seu Júlio, que até então ele era o responsável pelo setor de treinamentos dentro do despacho operacional de voo da TAM, e aí ele falou, meu filho, eu não aguento mais você ligando para mim e me enchendo o saco, me dá seu nome que eu vou botar seu nome aqui e eu vou convidar você para fazer o curso. E assim foi. Recebi o convite e aí surgiu um outro contratempo. Como que eu iria para São Paulo sem dinheiro, né? Para ficar lá, sem dinheiro para pagar as minhas despesas, comida e tudo, e não tinha lugar para ficar, mas eu falei, eu vou assim mesmo. Como eu não sei, mas eu vou. Porque tudo que tu ganhava, tu reinvestia, né? Tudo que tu ganhava ia para os cursos. Na verdade, exatamente. E muitas vezes uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Mas muitas vezes eu deixava de comprar comida para dentro de casa para poder comprar livros. E eu debruçava sobre esses livros durante a madrugada, trocava as refeições por copos de água com açúcar para inibir a fome de madrugada, para que eu pudesse continuar estudando. E aí, quando o sono batia, eu ia dormir, que era mais uma maneira de eu enganar a minha fome. Mas eu precisava e sentia, eu tinha uma sede muito grande pelo aprendizado. E assim foi.
passei um mês em São Paulo, recebi ajuda mais uma vez de amigos, e aí voltei pro Rio de Janeiro. Uma semana depois, né, eu liguei para a Azul e falei com uma pessoa, contei a minha história. É um amigo até chamado Rildo, nunca mais eu vou esquecer dele, que está lá até hoje. Ele falou, cuidado com tudo que eu vou te ajudar, mesmo sabendo quem você é. E aí a Azul me convidou para fazer um processo de seleção. Eu fui e consegui ser aprovado, fiquei na Azul durante um ano, mais ou menos. Né? Comecei a aprender sobre a profissão, acabou que algumas situações divergentes aconteceram dentro da Azul, acabei saindo, e 25 dias depois recebi o convite para poder ir para Passaredo. E lá foi onde a gente brinca, né, dizendo que nós separamos os homens dos meninos. Por quê? Eu fui para lá, tirei a minha carteira de despachante operacional de voo lá e após todo o processo de formação me jogaram literalmente no olho do furacão. Me colocaram no turno da madrugada, que era um turno que ia da meia-noite até 6 da manhã, onde eu ficava sozinho, sem o auxílio de ninguém e recém-formado. E eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Mas graças a Deus, eu sempre com esse empenho, com essa sede de conhecimento. Sentiu medo, mas foi com medo mesmo. Exatamente. Com medo não adianta. Comer, ou você fica com medo e para, ou fica com medo e vai adiante. Wesley, então, eu resolvi sentir medo e ir adiante. O único momento que a gente tem a oportunidade de ser corajoso é quando a gente sente medo. Pois é, porque se você não avançar, já era, o mundo te engole. Exatamente. Literalmente. Entendeu? Literalmente. E aí acabei passando mais um ano, né, na Passaredo, e saí da Passaredo, vim para o Rio de Janeiro, e aí recebi a oportunidade de trabalhar como agente de aeroporto na Gol, e aí mais uma vez as pessoas lá dentro me ajudando, me tiraram da escala, fui para São Paulo, fiquei 30 dias, e um fato muito curioso que eu não contei quando a Azul me chamou, né, para poder fazer o processo seletivo, mais uma vez o desespero me bateu a porta. Por quê? Eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha roupa para ir e eu não tinha onde ficar. E aí eu pensei, e agora o que eu faço? Recuo, desisto ou continuo firmemente seguindo? Bom, eu estava já no final, na despedida da oficina, eu tinha acabado de consertar um carro de uma cliente e ela estava me devendo R$100, né? E aí, num sábado, ela resolveu ir lá na minha casa, né? Sem marcar nada. Ela me ligou, ela falou, tô indo aí. E eu esperando ela pegar o carro dela. Sim. Aí, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 200. Sem explicação, cara. Ela me deu R$200 e eu fiquei sem acreditar. Eu não tinha R$1. R$1 sequer. Ela me deu os 100 que me devia e me deu mais 100. Aí, tá bom, como se já não bastasse isso, um amigo que nunca vai na minha casa, ainda mais dia de sábado, ele foi na minha casa e falou, e aí, rapaz, você tá sumido e tal? Eu falei, pois é, cara, eu recebi um convite para fazer um processo seletivo, só que eu tô aqui meio preocupado, porque eu não tenho roupa, não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer. Ele, então toma um banho aí, bota uma roupa e vamos ali no shopping que eu vou comprar o terno mais bonito para você ir para essa seleção. E aí, eu falei, que isso, cara? Ele, vambora, cara, vambora que eu vou te dar esse terno. E aí ele comprou, eu tenho esse terno guardado até hoje. Ele comprou esse terno pra mim, comprou a gravata, ele falou, bom, tá pronto, cara. Aí eu falei, e agora a passagem? Aí a passagem eu fui na casa do meu irmão e falei com ele, olha, você tem milhas no teu cartão? Eu preciso ir para São Paulo fazer um processo seletivo. Ele, pô, cara, milha de... Mas tu vai que dia e volta que dia? Eu falei, Arley, eu tô indo para não voltar.
Aí ele, como assim, cara? Vai comprar passagem só de ida? Eu falei, muito bom, cara, muito só bom. de ida. Eu não vou voltar. E ninguém acreditou, né? Porque dá mais um pause aí. Tem um vídeo do Arnold Schwarzenegger, ele falando quando ele começou a competir com... se eu não me engano, o nome da profissão é halterofilismo, né? Halterofilismo? Falei correto? Uhum. Então, isso. Quando ele começou nessa profissão, não tinha nada de expressão e tal, quando ele foi para os Estados Unidos. E ele fala que ele não acredita em plano B, porque plano B ele só serve para tirar energia, força, atenção do teu plano A. Então, quando você foi para lá com a passagem só de ida, meu irmão, você não tem a opção de voltar. E quando você não tem a opção de voltar, todas as energias do universo, elas se voltam a fazer aquilo acontecer. E aí eu resolvi não voltar. E exatamente foi isso. E aí eu fui, fiz a seleção, inclusive o recrutador, ele me perguntou assim, você está em São Paulo? Eu, por medo de perder, né, a oportunidade, porque na minha cabeça se passou que ele só estava procurando gente de São Paulo. Eu falei, não, eu estou em São Paulo sim, eu estou em São Paulo. Mas nada, eu estava no Rio de Janeiro. E acabou que eu dei o meu jeito de chegar lá, fiz a seleção, passei e vim para o Rio. Nisso que eu vim para o Rio, eu fiquei aguardando o e-mail dele, e aí eu gravei o telefone dele, o e-mail não chegava e eu já estava angustiado. Eu liguei para ele, eu falei, Rodrigo, o nome dele também era Rodrigo, né? Eu falei, Rodrigo, o e-mail não chegou. Ele, mas eu te mandei. Eu falei, poxa, não chegou, você tem como dar uma verificada para mim? Aí ele, eu mandei errado. Eu esqueci de botar a numeração no teu e-mail. Eu falei, então, foi por isso. Aí ele me mandou, fui para São Paulo, me desfiz de toda a casa, né, tudo que eu tinha dentro da minha casa. Eu lembro dessa época. Eu me desfiz, as pessoas me chamaram até de louco. Cara, você está desfazendo de tudo? Eu falei, porque eu não vou voltar. E aí eu fui, cheguei em São Paulo, outro dilema. Eu precisava entregar toda a documentação na empresa, eu precisava fazer um teste toxicológico que levava cerca de 30 dias úteis para sair o resultado. Ou seja, não tinha dinheiro, não tinha como pagar para ficar num lugar, não tinha dinheiro para me alimentar, não tinha dinheiro para ônibus, não tinha dinheiro para nada. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, ficou muito minha amiga até hoje. O que eu fazia? Eu ia na casa dela, eu saía dali de Congonhas, eu ia até a casa dela, que morava no Tucuruvi, né, que era coisa de 1 hora e pouca de distância. Aí ela fazia comida para mim, ela guardava em potinhos, eu congelava e eu tinha alimento para a semana inteira, comendo de pouquinho em pouquinho. Não dava para comer tudo, senão eu ia ficar sem comida durante a semana. Mas isso tudo, Ed, isso tudo foi uma estratégia que você escolheu. Tu não estava fazendo isso por vitimismo. Sim. Ou porque se sentia... Não. Isso tudo era uma estratégia que você traçou para alcançar o teu objetivo. É diferente. Exatamente. E então eu tinha que me conter, né? Eu tinha que conter para poder fazer com que aquilo rendesse até a próxima semana. E muitas vezes, quando eu voltava da casa dela, do Tucuruvi, de volta para Congonhas, eu só tinha o dinheiro do metrô. E a estação de metrô ficava bem distante da minha casa. E aí eu soltava na estação Conceição e ia andando para casa. Dava coisa de 1h30 andando. E fiz isso durante um longo tempo, até que eu consegui, de fato, entrar para a empresa e começar a ganhar dinheiro nela, né? Aí, como eu falei, vim para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar como agente de aeroporto na Gol. Mais uma vez ganhei a oportunidade de poder voltar para São Paulo para poder fazer o curso do Boeing 737. Fiz o curso, chequei, tirei a carteira do avião e aí acabou que eu saí da Gol e hoje, graças a Deus, eu estou numa empresa
do grupo Emirates, e a gente está em fase de treinamento agora para poder fazer os atendimentos da Emirates e no Galeão, para os voos que vão para Santiago do Chile, que vão para Buenos Aires e que vão para Dubai. Caramba. Arrepiante. Foi uma jornada, uma peregrinação bem grande, mas deu certo. Pô, cara, fantástico mesmo. Fantástico mesmo. Mas em momento nenhum tu duvidou que isso seria possível de acontecer? Não, eu não podia duvidar. Apesar de muitas vezes eu não enxergar com os meus olhos o que seria para frente, eu sempre tive que acreditar naquilo que Deus tinha proposto na minha vida, né? Então, eu não podia acreditar somente naquilo que os meus olhos estavam vendo. Eu precisava acreditar pelos olhos da fé. Entendi. Não coisa de religião, nada disso. Sim. Porque eu acho que eu respeito muito isso e acredito que cada um tem a sua religião e tudo mais, mas eu acredito que a fé é uma linguagem universal. É porque o sentido real da palavra religião é religação. Então você se religar Exatamente. Com as suas origens, você se religar com o seu eu, você se religar com o seu propósito, é uma religião, tá entendendo? Então a grande questão foi essa. Exato. Foi tudo que você fez para poder alcançar esse teu objetivo foi religioso. Você teve que ter religiosamente disciplina para poder diminuir os teus custos, para você continuar acreditando através da fé em algo que não era concreto, e você acreditou no intangível. Isso é a fé, acreditar no intangível, acreditar no improvável, acreditar no que ainda não é real, no que ainda pode acontecer, tá entendendo? Isso daí é a essência da fé. Então, cara, muito bacana mesmo. E em relação aí a uma pergunta que eu sempre escuto outras pessoas fazendo, que é completamente normal durante uma jornada, a gente, em alguns momentos que você acorda, de repente, com uma autoestima um pouco para baixo, aquele dia que você tá para baixo, e você pensa, cara, por que não desistir disso, cara, voltar a fazer o que eu fazia lá, que já tava me consumindo muito menos energia, e pô, essa hora eu tava fazendo outras coisas. E em algum momento você pensou em desistir, mas mesmo assim seguiu adiante? Em alguns momentos eu confesso que sim, mas existia uma força muito maior que me jogava para frente, né? Apesar dessa ideia, né, de tentar jogar a toalha, existia algo que me empurrava para frente com muito mais força do que o meu próprio desânimo, sabe? O que o meu desânimo me puxava para trás, essa força me empurrava 3 vezes mais forte para frente. Então eu vou filosofar. Então agora eu vou filosofar. Vou filosofar. Porque você era o cara da aviação. Você é, hoje em dia, o cara da aviação. E, meu irmão, o avião, para ele poder decolar, não sei se é para ele poder ou se ele consegue decolar também numa outra condição. O vento não pode estar a favor. O vento tem que estar contra. Tem que estar contra. O vento tem que estar contra. Exatamente. Tem que estar contra. Tem que ter fricção. Tem que pesar na asa. Tem que se apoiar em alguma coisa para poder decolar. E foi exatamente isso que eu tô vendo da tua história. Foi que tudo isso que foi duro, tudo isso que te arranhou, tudo isso que você tropeçou, tu conseguiu fazer disso de apoio para poder se tornar mais forte com isso. Tu conseguiu fazer disso um apoio para decolar, literalmente. Que agora você usa disso de diversas maneiras para poder decolar em cada voo que você faz. Mas você teve que galgar isso passo a passo, aprender isso com esse vento batendo na cara. Porque hoje em dia agora tu fica dentro do... É cockpit que fala? Cockpit. Então, tu fica dentro do cockpit. O vento não bate mais na tua cara, mas tu já sentiu. Tu sabe o que é a complexidade, realmente, tudo que você passou. E isso acaba trazendo mais sabor. Que é o famoso, a gente falando de religião, o sabor é o sal da vida, né? Isso daí é o que acabou te trazendo. O sal da vida foi isso. Se você tivesse, de repente, só o tempero sozinho, não tem como. Mas agora o tempero, junto com a vivência, junto com tudo acontecendo, acaba ficando até saboroso.
Porque é o famoso que eu costumo dizer, o estresse positivo. É aquilo que te tira da estagnação, tu fica naquele estresse desesperado, não sabe como é que vai resolver, mas do nada as coisas começam a se organizar, pessoas começam a acontecer, oportunidades começam a surgir e no final tudo dá certo. Aí você sente aquela satisfação depois de um dia cansativo, depois de uma prova, ou depois de um desafio, depois de uma entrevista, depois de uma viagem que não tinha, de repente, nem tanto futuro assim, mas você acreditou naquilo e você depositou a tua confiança, você vê que aquilo surtiu efeito, o sabor é muito maior. Porque quando o melhor tempero para uma comida é fome. E você estava faminto para poder conseguir isso que você hoje conseguiu para tua vida. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, cara. Além dessa que eu já fiz, que seria que, apesar que você já me respondeu o que te manteve motivado esse tempo todo, eu vou responder por você. O que te manteve motivado durante esse tempo todo foi o teu propósito. Você tinha um propósito. Exato. Você queria chegar aonde você chegou, mas não para poder mostrar alguma coisa para alguém. Você queria porque era por você. Não era por outra, não era para terceiros, não era por dinheiro, não era por um objetivo fútil. Você tinha um propósito que te fazia acordar todos os dias e se arranhar, passar nesse corredor estreito, apertado, que poucas pessoas passam, mas você estava disposto a fazer isso. Então eu vou pular essa pergunta, que eu já respondi mesmo, tô dando uma de intrusão na tua vida. Mas... Nada, pode perguntar. Cara, vamos partir pra gente finalizar, que a gente já tá mais ou menos com 40 e poucos minutos de vídeo, de áudio. E eu queria que você resumisse isso tudo que você viveu em uma frase. Qual é uma frase de efeito que te representa? Tudo isso que você passou. Uma frase que te marcou, que você ouviu em algum momento, que ela fez todo sentido na tua vida, faz todo sentido para você ter caminhado essa via sacra toda. Você lembra de alguma que você possa deixar aí de brinde pra gente? Lembro sim. Existe uma frase que retrata bem isso, né? Existe um ditado que diz que 3 coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, não perca nenhuma oportunidade na sua vida, seja ela qual for, porque ela vai bater na sua porta uma vez só e ela não vai voltar. Então, agarre com unhas e dentes, mesmo que o mundo diga que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que esse não é seu caminho. Se o teu coração fala com você para você seguir em frente, porque aquilo é seu sonho, é seu desejo, é a sua ambição profissional, siga o seu coração, porque a palavra das pessoas, elas te traem, o teu desejo e o teu coração não. Então, sempre se mantenha conectado com Deus, porque Ele está sempre acima de qualquer coisa e Ele sempre vai ter o melhor para nós. Fantástico. Pô, assim tu me emociona. Pô, cara, fantástico. Pô, eu ia pedir agora para tu finalizar, para você dar um conselho, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Porque você já deu o conselho nessa frase e você já acabou dando o conselho. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, se tu tivesse uma máquina do tempo, você pudesse encontrar com você mesmo, lá no começo da jornada, lá no começo de tudo, quando você começou, no dia que você foi com o Digão lá, para poder se inscrever, que você nem queria tanto, qual conselho você se daria naquele dia? Mude de ideia. Mude de ideia. Não pense que a aviação é essa coisa, esse bicho de 7 cabeças que você está vendo. Desfazer aquele conceito que eu tinha de já não ter mais a paciência
para consertar, ou seja lá o que for. Na verdade, involuntariamente eu estava sendo induzido por um caminho ao qual ia me trazer muitas alegrias sem eu mesmo saber. Então, se naquele momento, né, se eu pudesse voltar no tempo e o Digão me fizesse esse convite, vamos lá fazer a matrícula, eu diria para ele, vamos, inclusive eu pago o Uber daqui para lá. Cara, porra, que maneiro, cara. Que maneiro mesmo. Pô, queria finalizar esse podcast aí. Pô, é o primeiro podcast que o Bom Trocado tá fazendo. Eu vou convidar outras pessoas que eu acredito que tenha uma história de sucesso, para que as pessoas possam se conectar, que as pessoas possam ter algo que esteja mais próximo de tangenciar com a vida real das pessoas. Uma vida das pessoas reais, tá entendendo? Não as pessoas que a gente vê na TV, as pessoas que vendem um sucesso inalcançável, mas as pessoas que galgam degrau por degrau e vão subindo, e às vezes nem estão tão grandes assim, mas elas estão dentro, estão alinhadas com o seu propósito. Porque tudo tem que estar alinhado com o nosso propósito, não o propósito dos outros. A gente não pode comparar os nossos bastidores, porque a gente conhece os bastidores da nossa vida. A gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, com o que os outros apresentam. Aquilo dali já está todo montado, já tem luz, já tem câmera, já tem maquiagem, já tem tudo. Aquilo não são os bastidores, porque nos bastidores acontece completamente diferente. E quando a gente conversa com uma pessoa real, que eu sei que você é uma pessoa real, eu sei que essa história toda que você contou é uma história real, então eu acredito que isso, chegando ao ouvido de outras pessoas, isso pode ser completamente valioso para que as pessoas continuem acreditando nos seus propósitos, e que mesmo se em algum momento você venha caminhar para se distanciar do seu propósito, não tem problema nenhum você mudar o timão lá da sua vida, você pegar as rédeas da sua vida, ser o timoneiro da sua vida, para você mudar o caminho, você mudar a direção, você mudar as velas lá e ir em direção do que teu coração quer. Não tem essa de, eu já perdi tempo demais, eu já tenho 30 e poucos anos, eu não tenho mais tempo para isso. Olha que doideira, cara. Com 30 e poucos anos a pessoa não tem tempo para voltar, para poder mudar. A gente tem tempo para fazer tudo, a gente tem tantas histórias de grandes empresários, de grandes nomes aí da história, que recomeçaram projetos e tinham 60 anos de idade, e as histórias estão aí a todo momento, e as histórias se repetem. Elas se repetem. Sim, sim. A prova disso foi o dono da Coca-Cola, que descobriu, né, a fórmula da Coca-Cola com 49 anos. A gente tem a história do Colonel Sanders, né, que é o dono do KFC, que é o Kentucky Fried Chicken, e ele teve uma vida de fracasso e um final de vida de sucesso, onde ele conseguiu, né, enriquecer e se tornou um bilionário com 70 e poucos anos de idade. Então, nunca não existe essa coisa de um tempo específico para que você possa obter o êxito, possa obter o sucesso. Eu acho que o fundamental e o mais importante de tudo é, independente do que você faça, que você se identifique com aquilo que você faça, que você faça com gosto, que você faça com satisfação. É um preço, assim, não existe salário no mundo que pague a satisfação de você sair de casa feliz para poder ir exercer aquilo que você gosta, aquilo que você realmente faz de melhor. E não há dinheiro no mundo que vai pagar essa satisfação, né? De você poder ir trabalhar feliz, de você ir trabalhar sorrindo. Então, eu acho que isso é o mais importante. Isso é muito bom, e as pessoas têm que colocar isso na cabeça, porque, infelizmente, o dinheiro, a quantia que você tem, ela é um fator de indicação de sucesso para a sociedade. O cara que tem 1 milhão, teoricamente, sim. Ele é melhor do que o cara que não tem dinheiro nenhum. Mas, teoricamente,
Teoricamente, porque a gente não sabe o preço que essa pessoa que ganha 1 milhão, o preço da infelicidade que essa pessoa pode estar pagando, né, por dentro, e o desejo que ela tem de ter uma vida como a nossa, uma vida mais simples, mas que acabou se tornando escravo daquilo de um perfil que a sociedade julga ser o perfil correto. E isso acaba acontecendo quando você deixa que o seu norte seja definido pelos outros. Quando o teu coração é o teu norte, é a tua bússola, você vai atrás dele. Se der errado, não tem problema, você faz de novo. Ah, mas deu errado, de novo você faz novamente. Por quê? Porque tu tá alinhado com o teu propósito. Você tá errando aos olhos de todo mundo que tá vendo, você tá errando, você tá fracassando, tá se machucando, tá teoricamente perdendo tempo pros outros, mas você tá no meio daquele estresse todo, você tá saboreando aquilo, tu tá se divertindo com aquilo. Porque você, o grande sabor da viagem não é o destino, é o caminho. Então, nesse caminho, no percurso... que você trilha até lá. Exatamente, você acabou de falar da história do senhor da KFC. E do senhor da KFC é exatamente isso. O cara, ele trilhou a vida dele inteira, você fala, pô, mas aí o cara teve sucesso só alguns poucos anos, depois morreu, não aproveitou nada. Não, ele aproveitou. Não, ele tá vivo. Ele tá vivo? Ele tá com 80 e poucos anos. Caramba, já matei o cara. Ele tá vivo. Então, melhor ainda. Entendeu? Melhor ainda. Mas além do tempo de vida dele, que ele se tornou um milionário ou um bilionário, a gente não pode abstrair tudo o que ele viveu antes. Todos os erros, todas as superações que ele teve. Eu tenho certeza que ele tem muito mais história para contar de antes dele ser milionário, de antes dele ser bilionário, do que depois que ele se tornou. Parece que é engraçado a gente que não é milionário falar disso. Porque... É verdade. Mas deve ser tipo uma barreira do som, que depois que você ultrapassa, você vê que não mudou nada. Você simplesmente está trafegando na velocidade maior, mas não mudou nada. Verdade. Não mudou absolutamente nada. E o Ayrton Senna, ele deixou uma frase, né, célebre, onde ele dizia que o mundo vai te fazer chorar, não adianta. Agora cabe a você escolher pelo que vale a pena chorar. Então, dificuldade você vai ter em qualquer canto, cara. Agora resta saber se essas dificuldades vão valer as suas lágrimas ou não. Muito bom. Pô, Wesley, queria te agradecer de coração. Primeiro por você estar compartilhando a tua história aí, abrindo toda a intimidade aí da tua história, mas tenho certeza que isso vai ser de grande valia aí para outras pessoas que vão estar ouvindo e outras pessoas vão conseguir transformar as suas vidas assim como você transformou a sua. E isso daí é mérito só seu. Isso é mérito seu, das pessoas que estiveram contigo, do seu propósito, de tudo que você sempre acreditou. E, pô, obrigado mesmo aí por ceder teu tempo aí. A gente já tá conversando agora exatamente, tem 1 hora e 26 segundos. Mas, pô, foi um papo rápido, gostoso da gente conversar. E, pô, qualquer dia vamos marcar aí pra gente tomar um chopinho. Valeu, meu amigo. Pô, obrigado mesmo. Vamos, eu que te agradeço aí a oportunidade de poder conversar, de poder explanar um pouco essa história que muitos não sabem, inclusive pessoas até muito próximas não sabem, mas eu te agradeço aí pela oportunidade de ter sido o primeiro aí a fazer esse podcast aí com você, e que o Bom Trocado tenha cada vez mais sucesso, fique cada vez mais evidente nas redes sociais, porque eu acredito que são esses gestos que vão unindo os elos, né? Cada vez mais, onde elos estão arrebentando, as pessoas estão se desnorteando, e tudo que elas precisam é de uma palavra, é de uma história, é de um empurrão para frente, né? Muito mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Exatamente. Então elas precisam de incentivo. Obrigado, meu parceiro. Isso daqui é um bom trocado. Eu te agradeço. Isso daqui é um bom trocado. Hoje eu tive aqui a presença virtual do meu amigo Wesley. E
vamos seguir o barco, vamos tocar o barco. Novas pessoas vão passar aqui para poder contar suas histórias, porque a gente precisa aprender com quem já chegou lá. A gente precisa aprender com quem tem algo para nos ensinar, para quem sabe ressignificar o seu passado, para quem tem positividades para poder emanar para o universo, para poder emanar na cabeça de cada um que está ouvindo, porque o nosso subconsciente é um território fértil, onde qualquer semente que a gente jogar lá vai germinar, e o Wesley hoje nos proporcionou aí com um bom punhado aí de boas sementes para poder cair no nosso subconsciente, para que a gente possa florescer boas ideias, bons propósitos. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Fica com Deus, tá bom, Wesley? Eu te agradeço. Valeu, meu amigo. Amém, cara. Você também. Valeu, amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast é patrocinado pela agência Igual, marketing digital e design que faz a diferença. Gostou? Então que tal seguir o Bom Trocado? Siga no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e acesse o blog www.bomtrocado.com.br. Então chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast do canal Bom Trocado. Eu fico imensamente feliz e gostaria de que você que está aí me ouvindo se sentisse abraçado, porque realmente é uma satisfação muito grande poder estar produzindo conteúdo desse nível, trazendo boas histórias, e vou continuar trabalhando para poder trazer outras histórias que nem essa, que possam nos inspirar, que possam nos agregar valor, porque aqui é uma troca de motivação, porque isso daqui é um bom trocado.